Nossa pastora abençoada, a pastora Marta, que vai trazer uma palavra poderosa, direto dos céus ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Olá, diga assim: Deus é bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Quero cumprimentar a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. E hoje nós vamos trazer uma palavra do Senhor para a igreja do Senhor. Você que está em casa, que a graça do Senhor abunde o seu coração agora, meu querido irmão, minha querida irmã, e você possa se deliciar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é algo assim maravilhosa. Ela alimenta a gente e nós ainda podemos alimentar outras pessoas com o alimento que nós temos. É verdade ou não é? Quem está firme aí na leitura da palavra de Deus? Amém, amém. Está firme? Estão firme? Está firme? Olha só. Glória a Deus, em 3 capítulos por dia, estamos chegando no final do ano para ler a Bíblia inteira, não é verdade? Hoje foram os capítulos 38, 39 e 40 de Ezequiel, né? E o destaque foi para o capítulo 39, sobre o nosso Deus é vencedor, mais do que vencedor, né? Venceu a Gog e Magog lá em Ezequiel, e já fez menção da vitória lá em Apocalipse. Fantástico. Bom, coloca para mim, por favor, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Hoje me deliciei de ontem para cá com o livro de Atos dos Apóstolos e acho que eu vou ouvi-lo novamente essa noite, porque ele é demais, gente. Esse livro é fantástico. Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. São atos, irmãos, que dá vontade de entrar lá na história e revivê-los. Olha só, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, até no versículo 6, ele vai falar que Paulo visita novamente a Macedônia e a Grécia. Eu vou ler um pouco para você, tá? Que nós vamos ler todo o capítulo. Não sei se eu vou pregando parte por parte, ou se eu vou ler tudo. Acho que eu vou ler por partes, como Jesus nas parábolas, né? Né, Crislaine? Diz assim a palavra do Senhor: cessado o tumulto. Que tumulto é esse que Paulo causou lá atrás pregando o Evangelho? Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Não é Tíquico, é Tíquico. Uns nomes difíceis, né? Mas presta atenção, tanto de discípulos que Paulo envolvia em suas viagens. Paulo envolvia nas cidades, quando pregava o Evangelho. Depois, estes nos precederam, esperando em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos 1 semana. Viagens de Paulo. Versículo 7. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana,
estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Paulo ia viajar no dia seguinte, mas ele foi pregar e ele pregou tanto, até meia-noite. Eu acho que nós vamos ficar aqui até meia-noite. Vamos prestar atenção nos detalhes, amados irmãos. Até meia-noite, Paulo pregou. Olha o que aconteceu, né? Cheio do poder, né? Podia ter acontecido isso. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Cuidado aí para você não cair da cadeira, tá? Eu não vou até meia-noite não, mas cuidado para você não cochilar aí. Mas abra os olhos, atenta o coração e a mente para a palavra. E então conduziram, está morto, versículo 10. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Um homem de Deus. O rapaz estava morto. Foram lá, levantando ele, estava morto. Pegaram ele, estava morto. Mas Paulo foi lá e abraçou e disse: gente, não se preocupe, o rapaz está vivo. Meu Deus do céu. Não tem ninguém lá em cima hoje. Deus podia fazer um milagre hoje, né? Mas não tem ninguém lá em cima. Não tem ninguém com sono, né, gente? Tudo bem, então. Ninguém quer testar, né? Se vai fazer hoje um milagre, Deus vai fazer um milagre. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Ele foi até meia-noite, um caiu, ressuscitou, o povo animou e ele foi até o amanhecer. Amém? Nós estamos precisando fazer umas vigílias, é verdade, queridos? E assim partiu. Então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Irmãos, agora do versículo 13 em diante, eu começo a me emocionar, porque eu entro. Talvez você não consegue se emocionar com a palavra. Sabe por quê? Porque ainda não faz parte da sua vida espiritual a palavra de Deus, né? Porque é a própria voz de Deus falando conosco. É a própria voz do Pai. Versículo 13. Acho que eu vou acompanhar vocês que estão ali em cima, que eu estou com outra tradução aqui. Não, acho que é a mesma. É a mesma tradução. Né? Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Então, os seus companheiros pegaram um embarque, uma navegação, e Paulo foi por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de frente a Quios, no dia imediato. Tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Mais uma viagem. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações
que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-las ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como aos gregos, e o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangindo em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vou continuar, mas eu vou voltar aqui um pouquinho. Vamos parar e vamos ver essa situação de Paulo aqui nessas viagens. Agora veja bem, amados, como a viagem de Paulo, como a vida de Paulo, depois de sua conversão, foi uma vida de proveito no Evangelho. Foi uma vida sem perder tempo. Foi uma vida de conquistas de almas. Foi uma vida de trabalho, de batalhas, todos os dias. E ele diz aqui, não cessei de anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, de cidade em cidade. Paulo não cessou, sabendo que os judeus, Paulo era um judeu, e sabendo que judeu, era um cidadão romano, e era também grego, né, de pai grego. Era de pai grego? Não vou falar isso porque eu não tenho certeza agora. Mas ele era judeu e romano, conquistou a cidadania romana. E Paulo, os próprios judeus, depois que Paulo se converteu, os próprios judeus armavam ciladas nas suas viagens. Amados irmãos, vejam bem isso. Paulo, quando estava chegando a um lugar para pregar o evangelho, tem uma mulher pregando junto comigo aí, acho que é a Martinha. É que ele me ama, ele gosta de ouvir lá e aqui, ó, né? Meu amor. Então, amados, vamos navegar nessa história, nesse capítulo de Paulo, que ele tem muito a nos ensinar hoje. Preste bem atenção. Paulo foi um cidadão que perseguia os judeus cristãos. Ele perseguia aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, se convertido a Jesus. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, depois que ele teve um encontro com Deus, ele agora investe toda a sua vida por esse evangelho, a pregar esse evangelho. E agora os judeus não convertidos, mas agora os judeus da lei, os judeus da antiga aliança, a cada lugar que Paulo chegava, ali estava um mutim de judeus para confrontar com Paulo ou armar ciladas para Paulo, para parar o evangelho, para parar Paulo, para parar a pregação do evangelho. Isso não é diferente em nosso meio hoje, amados. O que tem parado o evangelho de ser pregado? E Paulo falou ousadamente aqui, eu não sei o que me espera, eu sei, ele esperava por cadeias e tribulações, mas eu não cesso de falar desta palavra, eu não cesso de falar deste evangelho.
Aí no versículo 23, 22, 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Nada parava Paulo, amados. Nada parava aquela igreja chamada Paulo. Nada parava a pregação do evangelho através da vida de Paulo. E ele dizendo aqui, eu estou indo para Jerusalém. Onde era Jerusalém? Berço dos judeus puritanos, amados. Berço dos judeus que ainda não tinha se convertido ao cristianismo. E o que ele esperava daqueles judeus? O que ele esperava daqueles religiosos? O que ele esperava dos sacerdotes ali? O que eles esperavam? Paulo esperava cadeias, perseguições, tribulações. É isso aí, amados. Quem quer pregar o evangelho como ele é, quem não quer parar com a obra, vai enfrentar perseguições, vai enfrentar cadeias, vai enfrentar lutas, mas nós não podemos parar. O que poderia parar você, querido irmão? Eu quero incentivar, eu quero motivar você hoje com a vida de Paulo. A vida de Paulo, Paulo não parou. Ele esperava apanhar e mesmo assim eu estou indo para Jerusalém. Eu estou indo para lá, gente. Eu não sei o que vai me esperar, eu não sei o que me esperam lá, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou indo para lá. O que pode parar a igreja brasileira hoje? A igreja matupaense hoje, a igreja batista de Matupá, a primeira igreja batista de Matupá. O que pode parar, o que pode nos parar, o que pode fazer você parar de pregar o evangelho? O que pode fazer você parar de abrir a sua célula e salvar o seu vizinho, salvar a sua família, salvar o seu amigo? O que pode parar você? Paulo disse, nem as tribulações, nem as cadeias poderão me parar. Responde para você mesmo, o que pode parar você? O que pode te parar? Diga, nada pode me parar. Nada, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é viva. A igreja do Senhor avança. O inferno não pode prevalecer contra as nossas vidas, amados. A doença não pode nos parar. Pestes não pode nos parar. Nada pode parar a igreja brasileira, a igreja matupaense, a igreja matogrossense, a igreja das nações, a igreja de Jesus. Nada pode parar. Porque é Jesus que está à nossa frente. Ou nós servimos um Deus morto? Paulo sabia em quem ele cria. Paulo sabia o que esperava pela frente. E nós sabemos que os tempos serão difíceis. Nós sabemos porque quem lê a palavra, quem está com intimidade com o Senhor, sabe que daqui para frente uma coisa vai melhorar e vem outra, uma coisa vai melhorar e vem outra. Mas o que pode nos parar? Nós somos chamados para pregar o evangelho. Nós somos chamados para pregar esse Cristo que morreu numa cruz, esse Cristo que não teve medo, esse Cristo que sabia que morte de cruz o esperava, mas ele veio, ele disse para o Pai, eis-me aqui. Ele veio, cumpriu a missão dele. E o que é? Qual é a tua missão? Qual é a nossa missão? Nós não somos covardes, nós não recebemos um espírito de covardia, nós recebemos um espírito de ousadia. Um espírito de ousadia, porque Jesus está dentro de nós. O amado Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Não é uma cilada aqui, não é uma fofoca aqui, não é um vírus ali, não é a doença aqui. Nada poderá nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo falou isso em Romanos. E ele diz no versículo 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele não tinha a vida dele como preciosa. Para Paulo, o viver era Cristo, o viver era Cristo e o morrer era Cristo. Tanto fazia para Paulo. Ele não tinha a vida dele preciosa. Ele queria morrer pelo evangelho. Ele queria investir no evangelho. Contanto que complete a minha carreira.
o que ele queria completar e agradar era Deus. Era Deus. Meus amados irmãos que estão em casa, cristãos amados que estão em casa, vamos abrir os nossos olhos. Você é a igreja do Senhor. Nós somos individualmente a igreja do Senhor nessa terra. A igreja do Senhor, nada pode recuar ela. Nada pode te parar. Nada pode colocar dentro de uma casa e colocar uma máscara, um tampão na nossa boca e nós não poderemos falar do amado, do nosso amado, do amado Jesus. E o ministério que recebi do Senhor, versículo 24 ainda. Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, eu gostaria de falar isso. Eu vinha conversando com meu amado esposo, e eu falei, eu gostaria de falar isso, mas não posso falar isso ainda de Matupá, nem do meu próprio bairro, o que Paulo falou. Ele disse, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu estou limpa do sangue dessa igreja, mas ainda não estou limpa do sangue do bairro União, ainda não estou limpa do sangue de Matupá, porque eu gostaria de falar como Paulo, estou limpa já preguei a todos, já anunciei a vontade de Deus, o desígnio de Deus. Paulo diz, com a boca cheia, no sangue de vocês, da minha mão não será cobrado. Foi isso que Paulo disse. Será que nós podemos dizer isso, amados? Ou será que estamos nos acovardando? Ou será que a igreja do Senhor está se acovardando aqui na terra? Ah, pastor, o senhor sabe, né? Agora eu não posso mais pregar. Ah, pastor, é distanciamento, né, pastor? Ah, pastor, agora eu não posso fazer uma visita. Ah, agora eu não posso isso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque Ele nos fortalece a passar por lutas, tribulações, provações. Ele nos fortalece. Continuando aí, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Ele nos comprou com sangue, amados. O nosso papel é honrá-lo, é pregar esse evangelho. Não só pastores, porque o ID, aqui ele falou para pastores no versículo 28. Mas não só os pastores, presbíteros, bispos, não. Mas toda a igreja, porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 28, e verso 19, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. É nós. Portanto, nós que já estamos salvos, portanto, nós que já recebemos a autoridade do Senhor, a autoridade dele foi nos dada. Versículo 29, vou ler mais uma porção da palavra do Senhor. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Amados, cuidado. Vocês têm pastores que vos guiam. Vocês têm líderes que vos guiam. Cuidado em ouvir aqui ou ali coisas que não vão edificar. Coisas que Deus não mandou. Coisas de lobo, Paulo fala. Entrarão lobos no meio disso, como líderes do Senhor. Mas são lobos. Lobos vorazes que não pouparão o rebanho de Deus. Nós estamos no aprisco, temos um pastor, temos o nosso pastor supremo, Jesus de Nazaré. Estamos seguros aqui, estamos bem, ouvindo a palavra, nos alimentando, o rebanho alimentado. Mas há um alerta,
cuidado com os lobos. Eles estão no meio de nós. Paulo diz, estão no meio de vocês. Parece que é ovelha, mas não é ovelha não, é lobo. É lobo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, isso é lindo, gente, isso é lindo, fala, vai ser assim comigo, fala assim, vai ser desse jeito comigo, antes de eu ler. Ele disse assim, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Meu Deus. Na verdade, ele quis dizer, vocês só vão para o inferno se vocês quiserem. Nosso pastor fez uma santa convocação aqui sobre oração. Ouvi a voz do vosso pastor. Ouvi a voz dele, amados. Ele fez uma outra santa convocação. Ele fez uma santa convocação 40 dias, orando das 5 da manhã às 6 da manhã. Parece que estamos como ovelhas perdidas sem pastores. Parece que ele falando e não falando é nada. É nada. Mas Deus tem nos dado pastores para nos pastorear. Você não pode se pastorear, meu amado irmão. Ovelha não se pastoreia. Ovelha se deixa ser pastoreada. Se o pastor falou, nós precisamos ouvir a voz do pastor. E Paulo aqui fala do seu pastoreio. Por 3 anos. Ele diz aí. Não deixei, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, ensinar, corrigir, com lágrimas a cada um de vocês. Não deixei de pastorear a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Dai ouvidos à palavra, dai ouvidos à palavra. O que Paulo está dizendo aqui é dai ouvidos àquilo que vocês aprenderam, que vocês vão ter um grande tesouro, uma grande herança. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele disse, tive 3 anos aí junto com vocês. E vocês sabem. Eu não quis o dinheiro de vocês, eu não quis a prata de vocês, eu não quis o ouro de vocês, eu não cobicei nada de vocês. Nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor dar do que receber. Estamos vivendo dias que queremos e queremos muito mais. Estamos vivendo em dias de dadá, sanguessuga e suas dadá. Aquilo que eu pudesse sugar de alguém, sugar do meu patrão, sugar do meu pastor, sugar da igreja. E Paulo está dizendo aqui, mas bem-aventurado é dar do que receber, meus amados irmãos. Daí nós conhecemos, a igreja tem todo tipo de pessoas. E Paulo, com o seu exemplo, está dizendo, nunca peguei nada de vocês. Vocês são testemunhas que com as minhas mãos e a graça do Senhor, ele foi sustentado, ele e os companheiros dele. Continuando, versículo 36, Paulo ora com eles. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Paulo agora estava orando com eles. Passou 3 dias com eles. Dia e noite. Ensinando. Dia e
noite, pastoreando. Judeus querendo matá-lo, tramando para, foi preso, tramando para açoitá-lo, mas ele permaneceu firme. Quero saber de nós, Igreja Batista que está em casa, e na verdade eu não sei porque que você não está aqui conosco, né? Eu não sei mesmo, na verdade. Hoje você não saiu de casa para nada? É só uma pergunta para você meditar aí na sua casa, né? Que nós vemos a vida acontecendo lá fora. Onde estão os Paulo de hoje? Que não tem sua vida preciosa. Que não tem sua vida preciosa. Muitos pastores, é verdade, amados, já morreram. E já morreram com essa luta atual. Não quero nem falar o nome. Mas com certeza estão na glória. Dizendo como Paulo, meu lucro agora é Jesus. Meu viver é Cristo, meu lucro, meu morrer é Jesus. Se ele estava aqui na terra era Jesus, se ele estava no céu era Jesus. Igreja, é hora de lembrar que tipo de espírito está em nós. É hora de lembrar qual é a nossa missão. Qual é a missão da igreja matupaense aqui em Matupá? A missão da igreja de Jesus aqui em Matupá. Qual é a nossa missão aqui? Será que é ir para o nosso trabalho, voltar para casa, tirar a roupa cheia de vírus, tirar a máscara cheia de vírus, tomar banho, ir para o sofá? Essa é a igreja de Matupá? Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Não, queridos amados irmãos, a igreja de Jesus Cristo é essa que está no versículo 24. Porém, nada considero a minha vida preciosa. A minha vida é para ser investida no Senhor. A minha vida é para ser investida no Evangelho. E o Senhor conta conosco. A igreja dos últimos dias, o Senhor conta com você que está em casa, meu amado irmão, minha amada irmã. Você foi regenerado pelo sangue de Jesus. O Senhor conta com você. Há um poder extraordinário dentro da tua vida. E esse poder não é para ficar dentro de casa. Esse poder é para ser manifesto nas vidas aqui fora. É para nós batalharmos dia e noite, como Paulo. E ainda dizer, não tenho nada precioso dentro de mim. Tudo é para ser investido aqui. E enquanto sou vivo, eu tenho que começar. Enquanto estou vivo, eu tenho que aproveitar o tempo. Aqui está uma vida que aproveitou cada segundo depois da sua conversão. Em todas as cartas de Paulo, nós vemos a intensidade de Paulo. A intensidade de Paulo na obra. Qual é a intensidade da igreja de Jesus nos últimos dias? Amados, precisamos arrebanhar um maior número de pessoas. Precisamos arrebanhar os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos funcionários, patrões. Nós precisamos não olhar a quem, mas nós precisamos investir em oração. Está na hora da igreja investir em oração. Investir em oração, investir em oração. Oração e ação. É a hora da igreja se levantar. É a hora que o Senhor quer levantar a igreja como uma tocha no meio da escuridão. Como uma luz brilhante em meio ao pecado. Está na hora, Raquel, a Zambuja, daqueles jovens que na nossa mocidade davam suas vidas para Jesus. Aqueles jovens que eram nas praças, eram nas ruas, eram em todos os cantos. Está na hora, Henrique, de acordar de madrugada e vir orar. De buscar ao Senhor. Igreja do Senhor, está na hora, que é uma escola, Léo, é orando, é clamando, quer ganhar os seus amigos, arrebanhar todos que foram perdidos.
perdidos, como Paulo, é dia e noite na presença dele. Ah, amados, eu estou sendo devedora. Tem amigos, tem familiares. Você já ouviu o que vai acontecer com aqueles que não subirem? Você ama. Será que verdadeiramente nós amamos os nossos vizinhos? Será que nós amamos a Matupá? Eu amo Matupá. Mas o que você ama em Matupá? As ruas? As casas? Os lagos? Ou você ama as pessoas que moram em Matupá? Paulo amava pessoas. Paulo, quantos lugares nós lemos aqui que Paulo atravessou, que Paulo foi andando. Quantas horas estamos orando pelas vidas, pelas pessoas. Amamos o nosso prefeito. Quantas vezes nós oramos por ele? A palavra do Senhor diz: orai pelas autoridades que foram constituídas por ele. Quanto tempo? Ai, pastora, eu amo aquela minha amiga. Mas sabe, se ela morrer antes de você, e ela não tiver Jesus, e ela for para o inferno, você vai estar comendo aquele churrasco delicioso assim, e ela vai estar ardendo no inferno. Sabe, seu pai, sua mãe, que você nunca pregou o evangelho de Jesus? Nunca, como filho. Você vai estar aqui, se ele ou ela for antes de você, você vai estar lá um belo domingo, se arrumando para vir para a igreja no ar-condicionado. E o seu pai e a sua mãe estará no inferno, ardendo, sem chance, sem nenhuma chance. E nós dizemos que amamos as pessoas. Será que nós amamos ao ponto de deixá-las sofrerem eternamente? Que evangelho barato é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho sem perseguição. Ah, eu já fui lá, fui maltratado. Paulo foi açoitado, tido como morto. Morreu, acabou. Esse aí não vai mais dar nada. Recuperava, lá estava Paulo de novo pregando. Lá estava Paulo de novo viajando. Lá estava Paulo de novo sendo julgado. Lá estava Paulo de novo experimentando cadeias. Ah, fez cara feia para mim, fui convidar, não foi nem falar de Jesus, fui convidar para vir na igreja, fez uma cara feia. Cara feia é fome, irmãos. Fome de Deus. Amém? Cara feia, diga comigo assim, cara feia no evangelismo é fome de Deus. Aplauda Jesus de Nazaré, amados. Nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Jesus amoroso, e nós temos que ser, no mínimo, um pouquinho mais amoroso, como foi Jesus, como foi Paulo. Por isso que Paulo falava, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A vida de Paulo foi investida no evangelho. A vida de Paulo foi completamente gasta, investida no evangelho. A gente não pode achar ruim, não. Ai, eu fui pregar e aí fizeram cara feia para mim. Você faz cara feia para mim, menino? É fome, fome de Deus. E eu tenho muito para dar para você. Amém? Tem leite, mamá, gostoso, amém? A palavra de Deus é um alimento perfeito para quem está com fome, queridos. É um alimento para quem está com fome, para quem está com sede. Compensa nós falarmos do amor de Deus para as pessoas. Falar do amor de Deus, amados. Só uma dica aqui, já que nós estamos falando da vida de Paulo. Nós não precisamos entrar, Deus deixou um papel perfeito para cada um de nós. Para a igreja brasileira, para a igreja das nações, para a igreja do universo da terra, aonde está a igreja do Senhor, deixou o trabalho de pregar, amar, dar vista aos cegos, dar um coração de carne, quem está com o coração duro, apregoar que Jesus vai voltar.
Ele deu esse trabalho para a igreja. Agora, o nosso trabalho é esse, pregar, falar. O nosso trabalho não é se a pessoa vai querer ou não nos ouvir, nos atender, obedecer. Não, esse não é o nosso trabalho. Combinado? De quem que é esse trabalho? Do amado Espírito Santo. Eu estou pregando. Quem vai convencer você dessa palavra? Quem vai te convencer de que nós precisamos orar? De que nós precisamos investir a nossa vida em Deus? De que nós precisamos pregar? De que Paulo teve uma vida consagrada a Deus, para o trabalho da obra, para o trabalho do reino de Deus? Quem vai te convencer disso? Amados, agora eu vou fazer outra pergunta. Quem quer ganhar pessoas? Quem quer ganhar pessoas, fica em pé. Então, fique sabendo, o seu trabalho, comer Bíblia. Senão você vai lá falar, você não sabe nem o que falar. Você dando conta de falar que Jesus mudou sua vida, já é 90%. Que Jesus morreu numa cruz, todo o trabalho é dele, isso é 90%. Tá bom? Agora, não queira convencer ninguém. Nós não temos esse poder. Esse poder Deus não deu a nós. De convencer você, de convencer a pessoa lá fora do pecado, da justiça, do juízo. Esse trabalho é do nosso amado Espírito Santo. Amém? Quero chamar o pastor Ricardo já aqui à frente. O versículo 36 ao 38 diz assim, pode ficar em pé. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Ah, esses eram os convertidos, né, irmãos? Aqueles que se converteram. Paulo pregava para gregos, Paulo pregava para judeus, Paulo pregava para os gentios. Paulo pregava onde ele chegava. Onde ele chegava. Ele era aquele que em qualquer lugar entrava e ali o Senhor já tinha uma ação do amado Espírito Santo ali. Versículo 38, amados. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amados, nós temos o pastor Ademar aqui pregando o evangelho. Vocês têm a mim pregando o evangelho, pastor Ricardo, pastora Raquel. Tem os pastores pregando, chamados, líderes pregando para vocês, televisão pregando, né? Pense bem, quando todo esse povo for tirado da terra, melhor obedecer do que eu sacrificar. Melhor obedecer do que eu sacrificar. Tão lindo, irmãos, ver ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. É tão lindo, tão maravilhoso ver ovelhas que ouvem. E ali, aquelas ali junto com Paulo, abraçaram ele, beijaram ele, porque já começaram a ficar tristes, ele vai morrer, nós não vamos vê-lo mais. Cadê os cristãos cheios do amado Espírito Santo? Jovens compromissados. Deus vai levantar, gente, uma juventude aqui que vocês não têm noção. Sabe de uma coisa? Deus vai renovar a igreja. Deus vai renovar o seu corpo. Ele sim, ele sim. E ele está falando e chamando a muitos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Entrará uma geração nova por essa porta. E você que está parado, meu irmão, vai ver o bonde andar e você fica para trás. É hora de pegar o bonde.
o bonde da oração, o bonde da palavra, o bonde de uma vida com Deus, uma vida casta, uma vida de santidade. E eu já estou vendo pastoras aqui. Eu estou vendo pastoras pela fé aqui. Deus vai levantar centenas de pastores e pastoras aqui. E Deus vai levantar muitos jovens dentro desta cidade. Não temas, porque Ele tem muitos aqui nesta cidade. Muitos que ainda não chegaram lá a palavra dEle. E é lá que tem que ir. Tem que ir. Tem que ir, igreja. Nós temos que ir. É o ide do Senhor. Nós temos que avançar. Não podemos ficar enrolado com aqueles que não querem. Não. É com aqueles que querem fazer a igreja andar. É com aqueles que querem ouvir. É com aqueles que querem obedecer. É com aqueles que estão de coração quebrantado. É com aqueles que têm a vida como a de Paulo. O evangelho não é para fracos. O evangelho, a obra não é para frouxos. A palavra do Senhor diz em Provérbios: se a tua força, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você olhar para trás, é covarde. A Bíblia diz: não tenho eu prazer nos covardes. É hora de olhar para Jesus. É hora de olhar para a obra. É hora de orar para a seara. A seara não é aqui dentro. A seara é lá de fora. Para de orar para quem está aqui dentro. Para com isso. É hora de olhar para os que estão lá fora. É hora de colher os frutos lá de fora. Os frutos lá fora. É lá fora que estão as ovelhas perdidas. É lá de fora. As ovelhas perdidas estão do lado da nossa casa. É para aqueles lá que é para orar. É para aqueles lá que é para buscar. É para buscar os que estão perdidos. Eu vim para buscar aqueles que estão perdidos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E isso precisa entrar no nosso coração como uma bomba, como uma flecha, e explodir como em Pentecostes. O amado Espírito Santo é verdadeiramente aquele dínamos de Atos 1:8. Recebereis o dínamos, recebereis o poder para buscar lá fora. Eu quero fazer agora um apelo. Aqui, apelo não. Eu quero fazer um convite do amado Espírito Santo àqueles que o coração ardeu para buscar quem está lá fora. Só esses. Porque o amado Espírito Santo está aqui. Ele vai te capacitar como um Paulo. Ele vai te fazer de um Paulo. Ele vai fazer você um Paulo. De um Paulo, você será um Paulo. Ele vai fazer você. Muitos que a gente pensou que ia avançar, não vai avançar. Aqueles, porque a obra é desse jeito. A obra é assim. Não é o que parece, é o que não parece que o Senhor vai usar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é Deus está levantando. Deus está levantando vidas aqui hoje. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Você foi escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ele não abre mão de você. Tenho um chamado. Você que está parado em casa.
você tem um chamado. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer e não há tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado. Querido, se está ardendo aí o chamado do Senhor, você foi escolhido dentro do ventre da sua mãe. Nós somos escolhidos para fazer a diferença. Nós somos escolhidos para fazer a diferença. A igreja invisível do Senhor Jesus nesse tempo, a igreja dos últimos dias, nós somos chamados. Eu quero desafiar você, estou desafiando a mim, a sairmos do nosso conforto, como saiu Paulo do seu conforto, de navio em navio, de cavalo, lombo de cavalo em lombo de cavalo, a pé, por águas, por terra, não cessou de evangelizar, porque ele tinha um chamado. E você tem um chamado, você é escolhido. Quero desafiar você a buscar mais o Senhor, a se envolver mais na obra de santidade, na obra de colheita. Amados, há uma colheita lá fora, há frutos já maduros lá fora, nos esperando. Você que está em casa, eu estou me lembrando de uma pessoa, é uma mulher, e ela trazia tantas pessoas para a igreja. Você tem um chamado de Deus tão especial. Não pare. Quantas pessoas o Senhor tem um chamado. Não deixa nada te parar. Amados, o vírus é apenas um dos sinais da vinda de Jesus. Ele fala sobre as pestes, as doenças incuráveis. Vão vir outras coisas para nos parar. Não pare, não pare. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai de amor, a começar na minha vida, me tira de dentro de casa. Igreja, no original, no grego, eclesia, tirados para fora. Pai, a única coisa que eu te peço nesta noite, nos tira para fora, nos tira para fora, dá-nos um coração amoroso, Pai, pelas almas perdidas, enquanto estamos, Pai, preocupados com pequenas ciladas dentro da igreja, com pequenas tristezas e desapontamentos dentro da igreja. Os frutos perecem lá fora. Dá-nos um coração amoroso. Dá-nos verdadeiramente, Pai, o significado da igreja em ação, tirados para fora, para pregar o Evangelho. Você foi salvo para ir. Nós fomos salvos para ir. Amém, querido? Eu quero orar pela tua vida ainda.
Amanhã, como já foi dito aqui, nós temos uma reunião com os jovens. O pastor fez uma aliança com os jovens, eu gostaria de lembrar. Pode ficar aqui, não precisa sair não. Nós vamos orar. O pastor fez uma aliança com os jovens líderes e com os adultos líderes, né? Os líderes de jovens, é amanhã a nossa reunião em casa. E a aliança que ele fez, alguns já estão adulterando a aliança. Não vieram. O sono estava melhor. Hoje o sono estava melhor do que Deus. Hoje nós adulteramos com o sono. E amanhã espero que a sua aliança seja renovada. E o Senhor te acorde para você estar aqui. Amém? Amém, queridos? Acorde e vem orar. 5 horas aqui na nossa campanha. 40 dias. Líderes turbinados. Vitória em meio à guerra. E quinta-feira, a nossa reunião ali em casa. Com os líderes e hospedeiros, né? E continua. Líderes turbinados. Vão sair células, nascerão células IGS turbinados. Porque nós precisamos, ainda esse ano, uma colheita fabulosa o Senhor quer nos dar. E só pregando o Evangelho. Amém? Pai de amor, obrigado por essas vidas preciosíssimas, Pai, que o Senhor trouxe aqui, por essas vidas preciosíssimas que estão nos lares agora, Pai. Nossas ovelhas amadas, suas ovelhas, que o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de estar cuidando delas. Pai, as nossas ovelhas amadas, ó Pai. Cuida de cada uma, aquela que está doente, Pai, que o Senhor possa levar a cura, aquela que está oprimida, que o Senhor leve agora a paz ao coração. Senhor, da igual maneira aqui, Senhor, que haja, Senhor, saúde no meio do rebanho, Pai, saúde física, emocional e saúde espiritual, rebanho sadio, dá muita cria, Pai. E Pai, eu quero ministrar que amanhã os que saírem para fora ganharão uma alma. Em nome de Jesus, amém. Toma posse aí do seu neném, do seu cordeiro, que você vai ganhar. Diga assim: graças a Deus pela ovelha que o Senhor já gerou no meu coração e que já nasceu. Aleluia, aplauda Jesus. Amanheceu, eu nada pesquei,